Ok, obrigado, professor. Vamos lá, né? Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez, né, bem-vindo às aulas do Pré-ENEM. Lembrando, viu, que essa é a nossa terceira sequência de aula, né, de assunto. Nós estamos abordando, por enquanto, alguns assuntos de contemporâneo, que são assuntos considerados, assim, estratégicos, né, para o entendimento de outros assuntos. Então, vamos lembrar que na primeira aula a gente falou sobre a primeira Revolução Industrial, né, que é o iníciozinho de idade contemporânea, tá? Na aula passada a gente focou mais na segunda Revolução Industrial, né, 1860 até 1945, mostrando as principais características, só que agora, preste bem atenção, a gente ainda vai continuar trabalhando dentro do contexto histórico da segunda Revolução Industrial, só que a gente vai focar num fenômeno que está dentro da segunda Revolução Industrial, que é o fenômeno do imperialismo e neocolonialismo, tá? Então, é preciso que você entenda primeiramente o seguinte, situando historicamente, tá? O imperialismo e o neocolonialismo, tá? Eles formam um fenômeno, né, bem característico do capitalismo, tá bom? Uma forma, né, de organização das empresas, viu? Dos países capitalistas centrais, tá bom? E esse imperialismo e neocolonialismo, tá, gente? Ele está diretamente associado ao contexto da segunda Revolução Industrial, entendeu? O imperialismo e o neocolonialismo, eles nascem dentro do contexto histórico da segunda Revolução Industrial. Esse é um ponto importante, tá? Que vocês não podem deixar, que é situar historicamente, né? Às vezes o aluno, viu, quando ele fala sobre, ele olha, estuda um pouco o imperialismo, neocolonialismo, ele não se toca que o imperialismo e o neocolonialismo estão dentro do contexto da segunda Revolução Industrial. Então, tem que se situar historicamente. Segundo ponto importante é o seguinte, por que a gente dá preferência pelo estudo sobre imperialismo e neocolonialismo? Primeiro porque, olha lá, neocolonialismo e imperialismo, eles vão explicar muito da motivação da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, vai haver uma relação direta, você não pode esquecer, vai estudar para o Enem, tá? Existe uma relação direta entre as causas da Primeira Guerra Mundial e o desenvolvimento, o desenrolar, certo, do imperialismo neocolonialismo, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a gente fala sobre imperialismo neocolonialismo, tá, gente? A gente vai observar que ele é um fenômeno que ele perpassa a segunda Revolução Industrial, ele passa para a terceira Revolução Industrial, tá? E, de certa maneira, até hoje, viu, você ainda tem mecanismos, viu, de dominação imperialista, só não tem o neocolonialismo, tá, gente? Só não tem o neocolonialismo, não se esqueça, porque as antigas colônias africanas e asiáticas, todas elas se libertaram depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a partir de 1945, não se esqueçam, viu? O neocolonialismo ele vai se esvaecendo, tá? Ele vai se desestruturando, porque as regiões da África e da Ásia, elas se libertam de suas metrópoles e se tornam países independentes, entre aspas, tá? Independentes politicamente. Mas se você olhar para o independente economicamente, né, do ponto de vista econômico, isso é bastante comprometido. Por quê? Porque, muito embora países africanos e asiáticos, viu, tenham se libertado através do processo de descolonização, que vai acontecendo lentamente depois da Segunda Guerra Mundial, ao longo dos anos 40, principalmente anos 50 e anos 60, até meados dos anos 70, tá, você tem a descolonização afroasiática, você deve observar que esses países se tornaram, viu, independentes politicamente, porém, economicamente, eles ainda mantêm muitos vínculos, viu, com as suas ex-metrópoles e com os países centrais que dominam o capitalismo. Então, existem resquícios do neocolonialismo, sim, eles se acabam, viu, com a descolonização afroasiática, porém, você tem ainda consequências, desdobramentos, tá, da dominação imperialista e neocolonial, mesmo depois, viu, que esses países africanos e asiáticos se libertam, né, se tornam independentes a partir do final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Esse é outro ponto que você tem que parar para pensar. Então, é preciso que você entenda que o imperialismo, em especial, ele vai se prolongar, ele vai mudar um pouco de roupagem,
depois da Segunda Guerra Mundial, mas a dominação imperialista ela continua, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, já na chamada terceira Revolução Industrial, tá? Outra coisa importante é o seguinte, o neocolonialismo, viu, pessoal, e o imperialismo, eles vão marcar de tal forma a relação entre países centrais, dar um contorno, viu, um desenho ainda de uma dominação tecnológica, uma dominância econômica, né, dos países centrais do capitalismo, os africanos e asiáticos. Então, em resumo, né, o que nós queremos dizer é o seguinte, imperialismo é um assunto estratégico, tá, para a gente estudar, porque ele tem a ver com o próprio desenrolar do capitalismo, viu? O imperialismo tem a ver com o próprio desenvolvimento do capitalismo, tá? Tanto na segunda Revolução Industrial quanto na terceira Revolução Industrial. E outro aspecto importante, você não pode esquecer, é o seguinte, quando você fala em dominação imperialista, você nota que isso vai ter ainda uma predominância muito grande sobre diversos países latino-americanos, sobre países africanos e países asiáticos. Tá? Quer um exemplo disso? Você vai perceber que ao longo do século XX, viu, pessoal? Existe uma marcante influência dos Estados Unidos da América, sabe, sobre a política e a economia dos países latino-americanos, correto? Entendeu? O imperialismo norte-americano, ele vai ser um imperialismo que ele vai marcar decisivamente a história dos países da América Latina, e até hoje, a gente não pode dizer, ouviu, que os países latino-americanos se livraram, digamos assim, de uma dominação imperialista das nações centrais europeias, muito menos dos Estados Unidos da América, tá? Então, vai marcar de forma decisiva. Eu não posso, por exemplo, olha só, entender a América Latina na Guerra Fria se eu não entender que a América Latina obrigatoriamente fazia parte do bloco americano, tá? Eu não posso entender, por exemplo, as ditaduras militares na América Latina nos anos 60 e 70 do século XX. Não posso entender, ouvir o fenômeno das ditaduras militares se eu não entender a influência do imperialismo norte-americano, entendeu? E o papel que o imperialismo norte-americano teve em fomentar golpes militares e depois apoiar, durante um bom período, essas ditaduras militares, seja ditadura militar no Peru, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil, no Chile, entendeu? A maior parte dos países latino-americanos sofreram e, de certa maneira, ainda sofrem uma influência, digamos assim, né, de predominância do imperialismo norte-americano. Estão entendendo? Então, é por isso que imperialismo e neocolonialismo são dois temas que na verdade, se imbricam muito, né? Mas esse fenômeno, imperialismo e neocolonialismo, eles vão influenciar muito, viu, pessoal? O próprio desenrolar do sistema capitalista. E, para quem vai estudar Enem, é um assunto estratégico. Se você entende, viu, imperialismo e as diversas dominações imperialistas, tem muito assunto, viu, pessoal, que vem ao longo do século XX, você mata a charada tranquilo, sabe, se você tiver esse olhar, viu, a partir do entendimento do imperialismo e do neocolonialismo, tá? Viu? E outra coisa, o chamado neocolonialismo e imperialismo, ele é um assunto que ele pode ser puxado pela história e também pode ser puxado, né, no mesmo peso pela geografia. É impossível, viu, você entender a geopolítica do mundo, né, e a geopolítica do capitalismo ao longo do século XX, até mesmo agora, no início do século XXI, sem perceber essa relação, viu, que existe entre vários temas de geografia e esse processo aqui, esse fenômeno chamado de imperialismo e colonialismo, tá bom? Dá para perceber? É um assunto estratégico, ele é base, né, para você entender outros assuntos, tá, que você vai ver história e geografia ao longo do século XX, viu? Tem que ter esse alerta com relação ao imperialismo e neocolonialismo. Então, vamos ver o seguinte. Primeiro, eu já falei para vocês, olha lá, o chamado neocolonialismo e imperialismo, ele surge como um fenômeno dentro da segunda Revolução Industrial, tá? Segunda Revolução Industrial, já sabe, 1860 até 1945, tá? Então, é dentro desse período que surge o fenômeno do imperialismo e do neocolonialismo. Não esqueça disso. Outro aspecto interessante que você não pode se esquecer. O imperialismo, viu, pessoal, e o neocolonialismo, eles constituem uma estratégia das nações, das potências capitalistas e conquistar novos mercados fora da Europa, fora dos Estados Unidos, tá?
O que acontece é o seguinte, olha só, o capitalismo chegou a um grau de desenvolvimento acelerado, tá? Durante a Segunda Revolução Industrial, que a um ponto onde os mercados, ouviu, dos países ficaram saturados, tá? Entendeu? Lá pela década de 1860, você já observa uma saturação do mercado europeu, tá? E uma saturação do mercado americano de produtos. Era muito produto, viu? Sabe, gerado e os mercados não estavam conseguindo absorver. E aí, sabe o que vai acontecer, pessoal? Olha lá. 30 anos antes, na década de 1830, o capitalismo já vai enfrentar uma primeira crise de superprodução. Tá? Não esqueça disso. Na década de 1830, o capitalismo ele vai passar já por uma crise de superprodução, onde a produção é maior do que o consumo. Tá? Aí, como é que o capitalismo saiu dessa crise da década de 1830? Justamente, entendeu? Dando um salto tecnológico, tá? Dando um salto tecnológico nas 2 décadas posteriores, que propiciou a Segunda Revolução Industrial. Então, a Segunda Revolução Industrial, de certa maneira, viu, pessoal, ela foi uma resposta, né, a uma crise que já estava acontecendo, entendeu? De mercado consumidor. Beleza. Aí, quando chega na década de 1860, viu, pessoal? 30 anos depois, o capitalismo passa por uma segunda crise de superprodução. E aí, como é que vai fazer? As empresas dos países centrais, viu, estão produzindo a pleno vapor, tá? Estão produzindo assim, de forma assim, esquizofrênica para o mercado europeu e norte-americano que já não está mais dando conta de absorver toda essa produção. O que é que acontece? O capitalismo precisa se reinventar, ele precisa encontrar uma forma de sair dessa crise de superprodução. E qual foi a saída para você, de novo, fazer o capitalismo voltar a crescer, sair dessa crise de superprodução? A resposta foi, viu, pessoal, o imperialismo, neocolonialismo. Na década de 1870, principalmente, daí em diante, viu, 1870 em diante, o capitalismo ele começa a sair da sua crise de superprodução, novamente, por meio de quê? De um novo mecanismo chamado de imperialismo neocolonialismo, para justamente iniciar uma nova fase de expansão, de conquista de novos mercados, para escoar a produção, viu, das potências centrais europeias e dos Estados Unidos, que já estão se encaminhando já como uma potência capitalista, principalmente a partir da década de 1860, 1870, tá bom? Então não esqueçam disso, tá? O imperialismo, o neocolonialismo surgem, são fenômenos que surgem dentro da Segunda Revolução Industrial e, de certa maneira, é uma resposta à contradição que está havendo na década de 1860 de você ter mercados que já começam a ficar saturados na Europa e nos Estados Unidos, tá bom? Beleza? Então, começamos por aí, já fizemos, viu, o painel, né, para você entender, assim, que contexto surge o imperialismo. Mas vamos para a definição. O que é o imperialismo? Aqui na tela, fase superior do capitalismo, caracterizada, pelo capital monopolista, tá bom? Tá? Uma coisa que caracteriza o imperialismo, o neocolonialismo de cara é o fato de que, nessa fase do capitalismo, tá? Nessa nova etapa, as empresas, né, que monopolizam ou controlam grandes fatias do mercado. Seja mercado regional, seja mercado nacional, seja mercado continental, seja mercado até em âmbito já mundial, né? Ou seja, abrangendo vários continentes, tá? Várias áreas do mundo, tá? Então, primeiro, o que caracteriza o imperialismo? O capital monopolista. Segundo, a busca e conquista de novas áreas coloniais e comerciais, viu? Primeira, uma coisa que você não pode esquecer do imperialismo e neocolonialismo é essa, viu, pessoal? É essa vontade, essa sanha, sabe, das empresas capitalistas de buscarem mercados e áreas coloniais fora da Europa, fora dos Estados Unidos. Daí porque, né, uma característica básica, né, elementar do imperialismo, para poder defini-lo, vai ser também a partilha, viu? A partilha, a divisão dos territórios da Ásia e da África, entendeu? As potências capitalistas e as suas empresas, elas vão assim, entrar na América Latina com uma força muito grande, sabe? Para querer dominar os mercados latino-americanos, mas, veja bem, as empresas capitalistas, no caso da América Latina, tá? Elas observam que os países da América Latina são independentes politicamente, então o imperialismo entra com
com a dependência econômica, tá? No caso da América Latina, a estratégia foi, sabe, trazer tecnologia, viu, trazer investimentos, sabe, trazer empresas multinacionais, países latino-americanos exportarem matérias-primas para os países centrais, tá? Então, essa foi a estratégia da América Latina. Agora, no caso, viu, pessoal da Ásia e da África, não se esqueçam que no caso da Ásia e da África, a dominação imperialista ela vai se fazer também e principalmente pela invasão de territórios, viu? Você vai ter uma invasão de territórios, uma ocupação de territórios da Ásia e da África, e a divisão da Ásia e da África, né, do território asiático e africano, né, a divisão dos territórios dessas duas áreas, Ásia e África, por entre as potências capitalistas. Essa divisão, ouviu, pessoal, de territórios, como aconteceu na Ásia e na África, não aconteceu diretamente na América, somente a questão da dominação tecnológica, econômica e cultural, para poder entrar na América Latina, tá bom? Entenderam a questão? Então, esse é o conceito de imperialismo, tá? Então, vamos ver o seguinte, quais são as principais características do imperialismo? Para a gente poder entender o que foi esse fenômeno. Nós precisamos caracterizá-lo, né? E perceber as principais questões e aquilo que, inclusive, é cobrado em termos de questões do Enem, né? Que eles fazem muitas questões do Enem, trabalhando justamente as características do imperialismo. Então, vamos lá. Primeira característica do imperialismo, capital monopolista, tá? A formação de monopólios. Lembrem-se, ouviu, pessoal, que na primeira Revolução Industrial, livre concorrência entre as empresas. Então, era aquele mercado, entendeu? Cheio de empresas que estavam lá concorrendo, sabe? Uma metendo o dedo sabe, o dedo no olho da outra dando uma cotovelada aqui, se viu, na costela, sabe? Outra dando um chute nas regiões baixas, coisas do gênero, entendeu? As empresas estavam se degladiando e brigando por mercado. Então, o que caracterizou, viu, a primeira Revolução Industrial foi principalmente a livre concorrência entre as empresas. Só que quando você chega na segunda Revolução Industrial, a partir de 1860, você já vai ter uma acomodação, viu, dessas empresas nos diversos mercados. Algumas empresas faliram, outras empresas foram compradas por outras empresas mais fortes que cresceram, e aí vai haver uma diminuição, viu, pessoal, daquela quantidade enorme de empresas concorrendo no mercado, o mercado vai se reacomodar, e aí quando você olha, já não é mais um mercado livre, viu? De livre concorrência. Você já tem um mercado nos países europeus e nos Estados Unidos, você já vai ter um mercado dominado por um pequeno grupo de empresas que são monopolistas. Empresas que monopolizam e controlam o mercado, tá? Segunda característica, para que você tenha, viu, pessoal, grandes empresas monopolistas, essas empresas têm que ser muito fortes, tá? Tem que ser capaz de competir e derrotar os seus concorrentes ou adversários. Então, nesse caso, você vai ter uma fusão, escuta bem, fusão é mistura, tá? Fusão do capital bancário, do banco, com a indústria, entendeu? Os banqueiros que tinham muito dinheiro compravam ações das indústrias, se tornavam sócios, acionistas daquela indústria. Então, quanto mais aquela indústria crescia e se tornava monopolista, mais o banco, que era um dos acionistas, ouviu, daquela indústria, cresce. Então, vai haver, ouviu, pessoal, olha lá, uma fusão entre banco, certo, empresa capitalista, entre banco e indústria. E aí, qual é o resultado disso, pessoal? Primeiro resultado, você vai ter o surgimento desse jeito, né? Que se associa a um banco, e aí essa indústria, se associando a um banco, ela tem uma capacidade de investimento muito grande, ela é capaz, ouviu, de montar filiais em vários países do mundo e outras regiões do mundo, tá? E aí você sabe, né? Quando você tem uma empresa, não esqueça, quando você tem uma empresa que ela se constitui num país e ela resolve montar filiais em outros países, em outras regiões do mundo, essa empresa se torna uma multinacional, né? Multinacional é aquela empresa que ela tem sede num país, normalmente seu país de origem, e ela, viu, estende os seus tentáculos e ela vai formar, exatamente, ela vai formar, como a Coca-Cola estão dizendo aí, né? Ela vai constituir filiais ou subsidiárias suas em vários países e em várias regiões do globo, beleza? Tá correto
essa avaliação que vocês fizeram aí, tá? Viu, pessoal? Então, surgem as grandes empresas multinacionais. E qual é a finalidade, pessoal, dessas grandes empresas multinacionais? Elas querem mercados, viu? Elas vão querer mercados, tá? Elas vão querer mercados fora da Europa, viu? Fora dos Estados Unidos. Para quê? Mercados para que você possa escoar a produção capitalista, viu? Escoar a produção industrial. Elas querem mercados para que esses mercados sejam fornecedores de matéria-prima e fornecedores de mão de obra barata, entendeu? Então, uma empresa multinacional que se origina num país central do capitalismo e vem para a América Latina, como, por exemplo, para o Brasil, tá? Ela não vem de graça. Essa empresa multinacional que vem para cá, para o Brasil, como, por exemplo, no Segundo Império, na época de Dom Pedro II, um banco inglês se instala aqui no Brasil com qual objetivo? De emprestar dinheiro a juros, de investir em várias atividades, como o café, para que esse próprio banco inglês, entendeu? Controle parte da produção e venda do café no Brasil. Uma empresa inglesa vem aqui também, viu, no Brasil, e ela diz assim, vamos construir ferrovias. Aí a empresa inglesa, entendeu? Ela constrói ferrovia porque ela tem tecnologia para instalar as ferrovias no Brasil. E ela ganha com isso. Ou então, a Light, viu, pessoal? Olha o exemplo, a Light, tá? Que é um nome comum para Light, Power e Company, tá? Ok? Tá? Não, fosse luz, Power, Light e Company, né? O nome correto, tá? Era uma indústria, viu, pessoal? Era uma empresa, perdão, multinacional de capital britânico e capital canadense. Pois bem, a Light, ela veio para cá com o Brasil, pessoal, ela não veio de graça. Ela veio, sabe para quê, pessoal? Para controlar o setor elétrico no Brasil, entendeu? Para colocar iluminação elétrica nas principais capitais brasileiras e controlar, sabe, o setor de distribuição de energia elétrica para ganhar dinheiro. Tá? A mesma coisa, por exemplo, a Western Telegraph, que era uma empresa norte-americana, vem para cá, se instala para quê? Para controlar toda a distribuição de cartas, viu? E o setor de telégrafo, instalação de telégrafo, telegrafia, sabe, o sistema todo de você mandar mensagens, viu? Via telegrama, tá? Então, vem uma empresa norte-americana e controla, viu? Essa área, né, de serviços e tal. Então, é assim, viu? Que as multinacionais agem. Elas vêm para um país, viu? Periférico do capitalismo, elas emprestam dinheiro, investem em capital, elas vendem tecnologia, sua tecnologia, e oferecem serviços a partir dessa tecnologia, tá, pessoal? E elas podem trazer também investimentos para a produção que você tem naquele país, como o caso dos ingleses, que trouxeram bancos, seguradoras, e ao mesmo tempo trouxeram muito capital para investir no café, investir no comércio e na própria exportação do café. Aqui na Amazônia está aí um exemplo, vamos lembrar disso. Por exemplo, quem eram as grandes empresas que exportavam borracha daqui do Pará e do Amazonas? A maior parte eram empresas inglesas, que instalaram bancos, instalaram casas de comércio, viu? Instalaram estruturas para poder, viu, exportar a borracha e ficar com boa parte do lucro, viu, da exportação da borracha. Boa parte do lucro da exportação da borracha ficou com empresas multinacionais de origem estrangeira, empresas francesas, inglesas, alemãs, norte-americanas, viu, que vieram para cá com seus tentáculos e, viu, se estabeleceram, né, no fluxo, viu, da produção de borracha aqui na Amazônia. Está entendendo? É essa estratégia, viu, pessoal, das empresas e dos países centrais do capitalismo, sabe? Eles investem capital na Ásia, África, América Latina, eles trazem tecnologia não para dar de graça, mas para vender essa tecnologia e lucrar, porque você usa uma dessas tecnologias para prestar um serviço, como, por exemplo, telegrafia, telefonia, distribuição de energia elétrica, ferrovias, viu? Essas empresas vêm se instalam aqui no Brasil, que é um país periférico, e aqui na Amazônia, para poder lucrar. Então, tudo isso, viu, são estratégias para que essas empresas e os países centrais, eles estendam os seus tentáculos e busquem novos mercados, viu, na América Latina, nos países africanos e nos países asiáticos. Então, a ideia é exportar capitais, tá, dos países centrais para os países periféricos, exportar tecnologia pela qual você tem que pagar, tá, e, ao mesmo tempo, também,
né, criar uma relação, ouviu, pessoal? Criar uma relação onde Ásia, África e América Latina exportam matérias-primas. Tá? E essas empresas dos países centrais do capitalismo exportam para a Ásia, África e América Latina os seus produtos industrializados com tecnologia. E, tá? professor? Diga, pode falar. Isso acaba ajudando os próprios países, né? Que na questão de exportar tecnologia, a produção vai ficar mais rápida e vai ficar mais rápido para eles adquirirem essa produção. E se ajudar é bem relativo, né? Ajuda no sentido de que você, claro, traz um certo desenvolvimento, por exemplo, claro, se você tem capitais brasileiras, concordo, com ferrovias, com distribuição de água, né? Com saneamento, se você tem capitais no Brasil com sistema de telégrafo, com trens, né? Com bondes, com iluminação pública, a gás e depois energia elétrica, tudo isso bancado pelas empresas multinacionais, claro que isso traz um progresso, mas esse progresso também custa caro, viu? Custa caro, porque primeiro que você paga pela tecnologia. É uma grande estratégia. E isso são estratégias que eles criam justamente para tornar os países periféricos do capitalismo dependentes dos países centrais, que, ao mesmo tempo, dentro dessa teia de dominação, o país periférico muitas vezes não sai daquela condição de país dependente de tecnologia e, ao mesmo tempo, um país que fica fadado a sempre exportar matéria-prima. E porque sempre vai precisar ficar atualizando. E quem atualiza isso são os outros países. Isso, exatamente. A única forma, viu, dos países periféricos saírem dessa teia de dominação é se eles romperem com o subdesenvolvimento, tá? E adotarem programas de industrialização. Entendeu? Se eles adotam programas de industrialização, diversificação das suas economias e, principalmente, muito investimento em tecnologia, pode ser um caminho para que esses países saiam dessa teia, de dominação imperialista, tá? Bom, vamos lá para as características ainda. Letra E, característica do imperialismo, o neocolonialismo. A busca e conquista de novas áreas coloniais, com o objetivo de se apropriar das matérias-primas baratas, viu? Matérias-primas baratas que tem na Ásia, na África e na América Latina, a mão de obra barata, que também tem nesses países da Ásia, África e América Latina, e, ao mesmo tempo, viu, entrar nesses grandes mercados consumidores. Né? Porque são países, por muitas vezes, populosos, ouviu? Onde você vai ter uma massa de trabalhadores que, ao mesmo tempo, pode se tornar consumidores dos produtos industrializados que vêm dos países centrais, viu? O neocolonialismo, como uma característica e, ao mesmo tempo, como um fenômeno diretamente associado ao imperialismo, o neocolonialismo ele impôs uma dominação colonial. Tá? Os países centrais vão dominar, em vários aspectos, tá? Áreas inteiras da África, da Ásia e da própria América Latina. Tá? Outra característica do imperialismo, a partilha dos territórios da Ásia e da África. Lembra, na partilha de territórios, ouviu, pessoal, não entrou propriamente a América Latina. Foram outras estratégias, ouviu, que as potências utilizaram na América Latina para poder trazer a dominação imperialista e colonialista. Tá? No caso da África e da Ásia, foi diferente. As duas regiões foram invadidas, ouviu, pelas potências capitalistas e se tornaram colônias ou protetorados ou áreas supervisionadas pelos países centrais do capitalismo. Então, você teve a partilha de amplos territórios da Ásia e da África, justamente para que as potências capitalistas se apropriassem da matéria-prima barata, tá? Do mercado consumidor dessas áreas. Imagina, gente, no século XIX, Índia e China já eram os dois países do mundo com maior população. Então, o país, né, que domina China e Índia, meu irmão, ganhou na loteria, né? Porque você vai ter um mercado imenso para você escoar os seus produtos, jogar os seus produtos, né? Um mercado consumidor imenso. Estão entendendo? Então, no caso especificamente da Ásia e da África, não se esqueça que cai muito na prova do Enem. Em 1885, viu, pessoal, foi realizada a Conferência de Berlim. Nessa Conferência de Berlim, não se esqueçam, nessa Conferência de Berlim, as principais potências capitalistas europeias sentaram à mesa para fazer uma negociação diplomática, tá? E praticamente pegaram o mapa da África e disseram, olha, bora organizar aqui essa zorra total. Bora ver quem vai ficar com tal região. Ingleses, quais são as regiões? Bora negociar aqui
que regiões vocês têm mais preferência? Franceses, belgas, tá? Belgas, e assim vai, entendeu? Alemães, entendeu? Eles partilharam, viu? Sentaram numa mesa de negociação e tentaram chegar num acordo, porque senão ia dar guerra, viu? Ia dar, né, conflito, guerra. Aí sentaram à mesa e resolveram pegar o mapa, viu, da África e dividir todo entre as potências para ver se cada uma ficava minimamente satisfeita e pronto. A África foi toda loteada, viu, pelas potências capitalistas. E algo semelhante aconteceu um pouco mais tarde com o território da Ásia. Só que não se esqueçam, viu? A Conferência de Berlim definiu a partilha dos territórios da África, especificamente. Tá? Se cair Ásia e África, ou Ásia e América Latina, opa, está errada essa alternativa na prova do Enem. Tá? Outra coisa que cai muito, pessoal, na prova do Enem, tá? Para você ter o imperialismo, você precisa justificar, né, a dominação imperialista dos países centrais sobre os países periféricos. A melhor forma de fazer isso, qual é, pessoal? Ideias de racismo, viu? Criar uma ideologia, um discurso de que a raça branca, a raça caucasiana, a raça branca, europeia e norte-americana, ela é superior à raça negra, né? Que eles chamavam de raça negra. Tá? Usava-se o nome negroide na época, até em livros de geografia você tinha negroide, tá? E justificava-se também a dominação sobre a Ásia, dizendo que a raça amarela, olha lá, eram os nomes, ouviu? Porque você tinha nos livros, tá? Raça negra, negroide, África. Raça amarela são os asiáticos. Os asiáticos eram tratados ou como raça amarela, ou os asiáticos eram tratados como tártaro-mongóis. Tá? Inclusive, o nome mongol, tártaro-mongol, se associava muito a uma, como é que eu posso dizer assim, eu tenho até medo de usar nomes, né, porque hoje não é politicamente correto, né? Antigamente, quando uma criança, né, nascia com aquele olho puxadinho, né, que na época se chamava de retardo mental, na época, tá? Se chamava de retardo mental, se chamava de, fulano, essa criança é portadora de mongolismo, tá? Hoje a gente sabe que não é isso. É a síndrome de Down, né? É a síndrome de Down. Mas na época, eu vi até o próprio nome, viu, pessoal? Criança com mongolismo era porque se associava essa criança, teoricamente, com retardo mental, como se dizia na época, com, entendeu? O olhinho puxado, a pele um pouco diferenciada, como era dos mongóis lá no centro da Ásia. Entendeu? Daí porque o nome preconceituoso tártaro-mongol seria a forma de você dizer que era a raça amarela dos asiáticos. Percebe como tem preconceito? Você usar tártaro-mongol, usar raça amarela para os asiáticos e usar negroides ou negros, né, pretos, para os africanos. Estão entendendo? É porque existia o discurso e a ideologia do racismo para justificar o imperialismo. E junto com o racismo, de mãos dadas, vem o darwinismo social. Vem a concepção de que você adapta as ideias de Darwin, né, de evolução das espécies, né, de aquela ideia de que o mais apto sobrevive, né, o indivíduo mais fraco perece, e o mais apto dos indivíduos daquela espécie, daquela população, ele consegue perpetuar a sua espécie, né, ele consegue sobreviver, se sobrepor ao meio ambiente. Então, essa é uma adaptação tosca, viu, da ideia de Darwin para tentar justificar a sociedade humana. E querer dizer o seguinte, olha, os brancos, os americanos e os europeus são da raça branca, são da raça caucasiana, porque eles são raças superiores. Africanos e asiáticos são raças inferiores. Então, você tem que dar graças a Deus, viu? Que os países, que os Estados Unidos e os países europeus estão levando para a Ásia e para a África a sua civilização, viu? A sua superioridade racial, a sua superioridade cultural para esses povos africanos, asiáticos e latino-americanos que estão em estágio de barbárie ou em estágio de selvageria. Dá para entender? Europeus, civilização. Asiáticos, viu? Latino-americanos e africanos, ou estão em estágio, né, de primitivismo, ou estágio, né, de barbárie, tá? Ou estágio de selvageria. Percebe? Aquela ideia de que a cultura europeia, assim como a raça europeia e os norte-americanos, são superiores à raça asiática, à raça africana, e as culturas, obviamente, africanas e asiáticas, são inferiores se comparados com a civilização europeia e a civilização norte-americana. Dá para entender? As duas coisas andam de
mãos dadas, racismo e darwinismo social, e você não pode esquecer que é uma coisa que é muito cobrada na prova do Enem. Racismo e darwinismo social, viu? Como forma de justificar a dominação imperialista e a dominação, né, neocolonialista das potências europeias e dos Estados Unidos. Até aí está dando para entender, pessoal? Está tudo ok aí? Tudo tranquilo? Deu para perceber as características principais do imperialismo e neocolonialismo? Tudo ok até aí? Eu estou com a tela só aqui na minha frente, viu? Está tudo ok sim, professor. Tá. Então, vamos lá para entender um pouco as causas do imperialismo? Bom, o imperialismo, ele teve causas ou motivações. A primeira delas é a necessidade dos países centrais do capitalismo de expandir o seu capital e aplicar esses excedentes de capital, né, que eles geraram na economia industrial, né, investir, trazer esses investimentos para os países africanos, os países asiáticos e os países latino-americanos. Mas não é porque são bonzinhos, é porque é uma forma, entendeu, de você injetar capital e depois receber esse capital de volta com lucro. Esse capital dobrado, triplicado, viu? Várias vezes maior do que aquele que você investiu. Então, a necessidade de expandir capital. Segunda causa, a busca e obtenção de bases estratégicas visando a segurança do comércio marítimo para as potências capitalistas. Você quer ouvir dominar áreas territoriais da Ásia e da África e também influenciar os países da América Latina, porque você quer controlar, viu, as áreas geográficas, geopolíticas mais importantes do globo. Quer um exemplo disso? Por que eu vou querer dominar? Pensa bem, por que França e Estados Unidos estavam brigando, pensa bem, para construir um canal na região do Panamá? Olha o mapa da América Latina, vem o Panamá fininho, né? Uma faixa de terra estreitinha, né? O Panamá acima da Colômbia, né? Tem Colômbia, aí tem uma faixa estreita de terra, o Panamá, aí essa faixa de terra vai se alongando um pouquinho mais, vem os outros países da América Central. Por quê? O interesse norte-americano, o interesse francês em construir um canal na região do Panamá. Sabe por quê? É porque é uma área estratégica. Se você constrói, viu, o canal do Panamá nessa faixa de terra estreita, de um lado você tem o Oceano Atlântico, do outro lado você tem o Panamá banhado pelo Pacífico. Você constrói um canal, o que vai acontecer? Você, entendeu, diminui o tempo que as embarcações demoram para passar do Atlântico para o Pacífico. Sem o canal do Panamá, sabe qual era o jeito? O jeito era pegar um navio e dar a volta por toda a América do Sul, lá embaixo, sabe onde tem o Estreito de Magalhães? Onde tem a Argentina, Chile e já a faixa de terra já próximo da Antártida. Você tinha que passar por ali por baixo, viu, dar uma volta do caramba para sair do Atlântico e chegar no Pacífico. E vice-versa. Com o canal do Panamá, você encurta o caminho. Passa do Atlântico para o Pacífico em questão de horas. A mesma coisa, vou construir o canal de Suez, lá no Egito. Por que construir o canal de Suez? Porque você encurtava o caminho dos navios que davam volta, viu, pessoal? Pelo sul da África para poder chegar na Europa com petróleo e com produtos. Agora, com o canal de Suez no Egito, você sai do Oriente Médio, entra no canal e já passa direto para o Mediterrâneo. E do Mediterrâneo você chega mais rápido no continente europeu. Dá para entender? Você precisa dominar essas áreas estratégicas, inclusive com dominação militar, para que você tenha o controle, né, geoestratégico e geopolítico de áreas que são importantes no globo terrestre. Isso tudo para garantir os interesses econômicos e comerciais dessas potências e dessas empresas capitalistas. Outra causa do imperialismo é o crescimento demográfico na Europa, viu? Com a industrialização, viu, pessoal? Muitos países europeus aumentaram a sua população. Aumentando a sua população, você tem uma população maior que está pressionando, né? Uma população maior, entendeu? Que pressiona por melhorias. Então, para evitar essas pressões, viu? Principalmente das classes trabalhadoras, o que você faz? Você pega e exporta parte, viu? Esse excedente populacional que está em grande quantidade nos países industriais, você exporta para as colônias. Ou então você incentiva, viu, pessoal? Você incentiva migrações. Como, por exemplo, os irlandeses estavam com sérios problemas sociais, né? Patrocina a imigração de irlandeses para os Estados Unidos. Ou então italianos, viu? Estavam em dificuldades sociais e econômicas, o que você faz? Patrocina, viu? A exportação de parte dos trabalhadores italianos da Itália para o Brasil, da Itália para a Argentina,
tá? Da Itália para os Estados Unidos, sacou? Você pega aquele excedente demográfico da Europa e tenta jogar para as áreas coloniais ou para países periféricos do capitalismo, incentivando a imigração, tá? A necessidade de novas fontes de matérias-primas e de mercados consumidores para a crescente produção industrial europeia, viu? As potências capitalistas e as nações capitalistas, elas têm um foco, qual é? Nós queremos matéria-prima barata e nós queremos mercados consumidores para que nós possamos escoar a produção das nossas empresas. Então, daí porque, viu, a necessidade de você dominar a Ásia, a África e a América Latina, tá? Você vai querer se apoderar das matérias-primas, você vai querer se apoderar daquele mercado consumidor, para que eles consumam os seus produtos industrializados, e também você vai querer explorar a mão de obra barata, né, em grande quantidade que existe nos países periféricos, tanto da América Latina, quanto da Ásia, quanto da África, viu? Então, essas são causas e motivações que vão explicar, entendeu? O porquê as empresas e as potências capitalistas vão criar esse movimento, né? Esse fenômeno chamado de imperialismo neocolonialismo. Eu vou deixar para vocês que essa apresentação vai ficar disponível, né, no material que a gente está organizando, e, de certa maneira, até tem que acelerar isso, né, para que vocês tenham logo acesso a esses materiais. Aqui, uma coisa que você não pode esquecer, eu vi que pode cair numa questão, é a diferença entre o colonialismo que você tinha na época da descoberta da América, né, a colonização da América, século XVI, XVII, XVIII, né, o colonialismo na América, e o neocolonialismo que você tem das potências capitalistas agora no final do século XIX. Então, por exemplo, aqui no neocolonialismo, que começa principalmente a partir de 1870, o foco principal do neocolonialismo é o continente africano e o continente asiático. Outra, quem é o grupo, a classe que vai patrocinar, vai incentivar, vai ter participação direta na exploração dessas colônias? A burguesia, viu, pessoal? A burguesia das potências capitalistas, a burguesia proprietária das grandes empresas multinacionais, vai ser o grupo que mais vai se beneficiar e tem interesse em que hajam áreas, né, de novo colonialismo, tá, na Ásia, na África e na América Latina. Quem são as potências que vão patrocinar e participar desse movimento de neocolonialismo? Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. Não por coincidência, né, pessoal? Essas nações que nós vimos agora, essas potências, eram as potências centrais do capitalismo. Entendeu? Eram as potências mais industrializadas que estão brigando por mercados, tá? Qual é o objetivo desse novo colonialismo ligado ao imperialismo? Exportar investimentos, exportar tecnologia e capitais, buscar matérias-primas na Ásia, na África e na América Latina, escoar a mão de obra que esteja sobrando na Europa e buscar novos mercados consumidores para os produtos que são gerados nas indústrias dos países europeus, dos Estados Unidos e do Japão, que já começa, né, nesse período, por volta de 1880, 1890, o Japão também já se torna uma potência capitalista imperialista, tá? Bom, uma coisa que às vezes pode vir em questões, eu vi pessoal que gosta de trabalhar em questões, é a questão das formas de dominação imperialista. Né? Como é que o imperialismo domina? Bom, ele pode ter, primeiro, uma estratégia de dominação econômica, tá? Uma estratégia de dominação econômica, tecnológica e financeira. Ou seja, os países desenvolvidos, entre aspas, centrais, eles mandam produtos industrializados, tá, para os países periféricos. Eles também oferecem tecnologia, pela qual eles cobram caro, para você usufruir dessa tecnologia, e eles também oferecem, viu, empréstimos financeiros para os países periféricos do capitalismo, o que cria dependência financeira e, portanto, vai dar origem, viu, pessoal, ao fenômeno que nós chamamos da dívida externa, né, dos países periféricos. Os países periféricos vão pegar dinheiro a juros e depois vão cair numa teia de dominação econômico-financeira do qual eles não conseguem sair. Uma dívida externa, que em caso de alguns países vai se tornar dívida eterna, uma dívida que nunca se acaba. Depois vem a dominação cultural. Como é a dominação cultural ou ideológica? Eu dizer o seguinte: olha, vocês africanos, asiáticos, latino-americanos, você tem que dar graças a Deus. Nós, europeus, da raça branca, que somos superiores, estamos levando para vocês a luz do cristianismo. Nós estamos levando para vocês as nossas ideias de civilização,
que nós somos avançados e vocês são primitivos, vocês são selvagens, vocês são bárbaros, nós estamos levando todo o conhecimento da nossa civilização para vocês. Aí o latino-americano, viu, o negro lá da África, o asiático, diz, é mesmo, poxa vida, a gente é sortudo, né? Porque a França, a Inglaterra, né? Os Estados Unidos estão compartilhando com a gente todos os seus conceitos de civilização, né? A gente é um bando de mané mesmo, né? A gente tem que agradecer, entendeu? Que eles estão trazendo cultura, civilização para a gente. Dá para entender? Como os próprios povos dominados acabam incorporando boa parte, sabe, do projeto de dominação imperialista por meio de uma ideologia, tá? Você tem que ter a dominação política também, no sentido de que você invade territórios da Ásia e da África, tá? Que você estrutura protetorados, estrutura áreas coloniais nos quais você vai dominar as populações locais. E uma forma de você fixar essa dominação política é por meio da dominação militar e bélica. Viu, pessoal? Só foi possível para as potências europeias dominar extensas áreas da Ásia e da África porque eles estavam, né, numa situação de dominação bélica, ou seja, eles tinham armamentos, tecnologias militares superiores a esses povos africanos e esses povos asiáticos. Dentro da dominação cultural, não se esqueça que uma das formas de você, sabe, impor a sua cultura imperialista aos latino-americanos, africanos e asiáticos era por meio do darwinismo social, pregando a ideia de que realmente existem raças superiores e raças inferiores. Na apresentação, vou deixar para vocês, ouviu? E no material também na apostila, isso aqui, ó, um esquema geral de dominação imperialista. Você vai usar um esquema como esse, ou se estiver na véspera da prova, viu? Que você não tiver tempo de estudar muito, você olha para esse esquema aqui, vai olhando ele com calma, interpreta, estou lembrando agora das ideias, só com esse esquema, entendeu? Então, esses esquemas são bons, assim, para você estudar na época, principalmente de revisão, para revisar as principais ideias do assunto, tá? Então, deixo disponível para vocês. Fechamos a nossa análise de hoje, né? Vendo os dois grandes exemplos. Imperialismo na África, tá? O imperialismo na África, viu, pessoal? Ele se deu principalmente, não se esqueça, quando as potências europeias se reúnem na Conferência de Berlim e resolvem partilhar o território da África, tá? Aí, em conclusão, tem os dois mapas que vocês vão olhar, na própria apostila também tem um mapa desse, viu? Aqui, olha, pelas cores, tá, gente? Pelas cores você vai ter as principais áreas, né, da África dominada pelas diversas potências capitalistas. Por exemplo, aqui em amarelo, ó, o que é que aparece no mapa aqui que é mais predominante? Já observaram aqui? O amarelo e o verde. É coincidência? Não. Amarelo é da França. Verde mais claro aqui é principalmente dos ingleses, dos britânicos. Então, britânicos, ouviu, franceses, eles ficam com áreas, com extensões, boas extensões de terras da África e, ao mesmo tempo, com áreas que são bem estratégicas, como o caso do Egito e o caso da África do Sul, que ficam na mão dos ingleses, tá? Então, esse mapa é bom você olhar sempre esse mapa com carinho, viu? Porque, às vezes, tem questão de prova do Enem de História e Geografia que depende de interpretação do mapa. Aqui, ó, outro mapa de novo. Você observa que é onde tem aqui, ó, Inglaterra, amarelo. Estão vendo aqui, ó? Olha o amarelo aqui dominante. Egito, Sudão, tá, Zâmbia, tá, Botsuana, África do Sul, tá? São áreas dominadas pelos ingleses, tá? E a França? A França é esse laranjado aqui que aparece. Olha, Marrocos, Argélia, Mali, Mauritânia, Níger, Chad, República Centro-Africana, tá vendo? Tudo aqui são, aqui pro canto, olha, Madagascar, são áreas dominadas pela França. Mas, claro, não era só francês e inglês, viu, pessoal? Você olha pelo mapa, você vai ver que a Alemanha, Itália, Bélgica, Portugal ainda, desde a época da colonização, né, Espanha, ainda tem algumas áreas coloniais na África. Bom, com relação ao chamado imperialismo, neocolonialismo da África, a gente tem que observar o seguinte: a França, ela ficou com a Argélia, com a Tunísia, com Marrocos, no norte da África, né, estratégico, cada posição geográfica, Sudão, Madagascar e Somália francesa. A região do Togo, Camarões, África do Sudoeste, que é a atual Namíbia, a Tanzânia, foram áreas da Alemanha. Agora, não se esqueçam que pode cair na prova, viu, pessoal, o caso da Inglaterra. A Inglaterra, viu, pessoal, vou colocar aqui, ó,
ela realizou, estão vendo aqui, uma dominação colonialista na África do norte para o sul, entendeu? O sonho, né, que os ingleses procuraram concretizar era dominar a África, estão escutando bem? Dominar a África de norte a sul, do Egito, no norte, até a África do Sul. Esse era o sonho dos ingleses, entendeu? Dominar a África de norte a sul. Tá? Esse foi o projeto de dominação imperialista e neocolonial dos ingleses, no caso do continente africano. Tá? E para isso, viu, pessoal, os ingleses eles tiveram uma participação importante no controle do canal de Suez, viu? Tá? O canal de Suez, tá? Ele começou a ser construído pelos franceses. Tá? Os franceses, inicialmente, eu vi, tinham uma boa relação, entre aspas, com o governo do Egito, né, e estavam se estabelecendo na região já desde a época da Guerra Napoleônica. Aí vem a Inglaterra e diz assim, olha, aquela área é estratégica para a gente. É estratégica porque pode se construir um canal por onde passa o petróleo do Oriente Médio para o mar Mediterrâneo. Aí os ingleses começaram, entendeu? Todo um trabalho de manipulação política, diplomacia, sabe? Para superar a França, e eles superaram, e no final das contas, viu, pessoal? O Egito caiu na mão da dominação neocolonial inglesa. Os ingleses passaram a controlar o Egito e o Canal de Suez. Tudo por quê, pessoal? Porque os ingleses queriam controlar a região do Canal de Suez no Egito, por onde passava o petróleo do Oriente Médio para a região do Mediterrâneo. No sul, onde tem hoje aqui no mapa, olha, a África do Sul, os ingleses queriam dominar essa região da África do Sul por causa do carvão mineral, tá? E por causa de diamantes que você encontra na África do Sul. Para isso, os ingleses, ouviu, pessoal? Os ingleses tiveram que fazer uma guerra contra colonos holandeses que estavam nessa região, e essa guerra, estão vendo aqui, dos ingleses que querem invadir a África do Sul, tá? E querem ficar com áreas que pertencem aos holandeses. Essa guerra foi a chamada Guerra dos Boers, tá? Onde a Inglaterra, entendeu? Ela começa também a entrar na região do Transvaal e do Orange, que eram antigas colônias pertencentes à Holanda. Houve uma guerra entre colonos holandeses, colonos que vieram da Inglaterra. A Inglaterra venceu essa guerra e a África do Sul passou a ser área de influência do imperialismo inglês. Bom, qual é a consequência disso? No caso da África do Sul, viu, pessoal, depois da Guerra dos Boers, tá? No caso da África do Sul, depois da Guerra dos Boers e a vitória dos ingleses, tá? Algumas décadas depois surgiu na África do Sul, né, o chamado sistema de segregação racial, chamado de apartheid. O apartheid, viu, ele é uma consequência direta da dominação imperialista dos ingleses, que ficaram com a África do Sul, e do que sobrou dos colonos holandeses, que não quiseram, né, se retirar da África do Sul e foram obrigados a se juntar com os ingleses, né, se fundir, né, com os novos dominadores ingleses. Então, colonos ingleses, de origem inglesa, e colonos holandeses, depois acabaram formando uma nova elite na África do Sul, chamada de afrikaners, e lá pela década de 1930, por aí, esses africanos criam um sistema de segregação racial chamado de apartheid. Aquele sistema, sabe, que separava negros e brancos, né, o qual o Nelson Mandela lutou, né, para tentar libertar a África do Sul desse sistema de segregação racial, tá? Então, não se esqueçam, viu, pessoal, que cai muito em prova de Enem e em vestibulares, inclusive lá na FUVEST em São Paulo, que a África foi toda, né, ela foi toda dividida, loteada entre as potências capitalistas, e isso vai trazer algumas consequências para a África. Que consequências são essas que vão sobrar do imperialismo e do neocolonialismo e que vão servir de herança, vão ser deixadas de herança para a África? Olha lá, acabou a Segunda Guerra Mundial, viu, pessoal? Países, regiões africanas se libertam de suas metrópoles, se tornam um país independente? Beleza. Só que o que é que sobrou para esses novos países ou nações africanas depois da Segunda Guerra Mundial? Sobrou, dependência tecnológica, continuaram dependentes tecnologicamente. 2, esses países continuaram sendo produtores de matéria-prima, sabe? Produzir gênero agrícola, matéria-prima para exportação. 3, nos países africanos, depois da Segunda Guerra Mundial,
né, você vai ter o surgimento de conflitos intertribais, viu? Tribos que antes, viu, estavam todas confinadas dentro do mesmo território, dominados por várias potências, né, dominados pelas potências capitalistas. Quando ocorre a libertação dos países africanos, essas tribos que antes eram inimigas ou rivais, elas vão começar a brigar entre si pelo controle do poder desse país. Aí a África vai mergulhar em conflitos intertribais, que é o que nós encontramos até hoje, como a famosa guerra de Ruanda, como, por exemplo, a guerra que você teve na Somália, certo? São exemplos de conflitos intertribais que são herança da dominação imperialista. Então, o que é que sobrou para a África? Vamos lá. Dependência tecnológica, dependência econômica, são produtores em grande parte de matérias-primas. Terceiro, sobrou conflitos interregionais e, por causa do subdesenvolvimento da África, uma das heranças deixadas pelo neocolonialismo que você tem é, por exemplo, as terras são destinadas para produto de exportação. Aí, resultado, você tem fome em diversas regiões da África, fome essa que são agravadas pelo subdesenvolvimento e são agravadas também pelos próprios conflitos intertribais que acontecem, né? Isso tudo vai agravar a situação de fome em vários países europeus. Por isso, quando você olha para a África, você vê lá, né? Ligou lá a televisão, aí fome. Aí ligou lá a televisão, dependência tecnológica. Ligou lá a televisão, já viram? Enxame de gafanhoto, né? Nuvem de gafanhoto, acabou com a produção agrícola. Esses conflitos, se você for olhar, todas as raízes deles, dessas mazelas da África, em boa parte foram consequências deixadas pelo imperialismo norte-americano, tá? Por exemplo, se a gente pegar uma questãozinha bem aqui, tá? Ok? E observar essa aqui, ó. É bem facilzinho. Acompanhe aqui comigo, por favor. A partilha da África suscitou uma grande discussão ideológica e científica que procurava justificar a inferioridade dos povos africanos, falamos, né? E a missão civilizatória da Europa. Os europeus estão trazendo a civilização, tá? Que a Europa desempenhava em seu processo de colonização. A corrente ideológica com bases cientificistas, tá? Que mais se destacou nessa época foi. E aí, para justificar essa dominação, ok, sobre a África, tá? Com a ideia de civilização, com a ideia que você vai ter de raça, os europeus são uma raça branca superior. E aí, pessoal? O pessoal está chutando a letra D, professor. Estão chutando? Ou estão matando? Chutando não, estão respondendo a letra D. Ok. Unânime aqui no chat. Exato. Na verdade, a resposta realmente é essa letra D, porque o darwinismo social é você adaptar as ideias de Darwin, né, à sociedade, querendo dizer que, do mesmo jeito que na natureza você tem, né, a sobrevivência do mais apto, né, os indivíduos mais aptos, mais adaptados ao meio ambiente sobrevivem, aqueles mais fracos perecem, né, e trazendo isso para a sociedade, fazendo essa adaptação tosca, você cria a falsa ideia de que existem raças superiores, raças inferiores. E que essas raças superiores, elas também são dotadas, além da superioridade física, racial e mais inteligente, elas são portadoras de civilização, enquanto que as raças inferiores, né, numa escala social, as raças inferiores, raça amarela e raça negra, além de serem inferiores, elas estão numa condição de selvageria, de barbárie, né, de primitivismo. E os europeus estão trazendo seus conceitos de civilização. Então, isso tudo se justifica em grande parte, né, pela ideologia do racismo e pela ideologia do darwinismo social, exatamente a letra D. Não sei, professor, nosso mediador aí, já chegou outro professor, está na fila, Jair? E aí? Quero saber só se dá para comentar essa questão aqui. Ih, tudo em silêncio agora. Posso continuar? A minha auxiliar aí, a Kelly. Continua, professor. Tá? Se o outro professor já tiver, me cutuca aí, viu? Professor? Puxa essa cadeira, tá? Olha lá, vamos ver essa quarta questão rapidinho. A Conferência de Berlim, 1884, e a subsequente partilha da África pelas potências europeias tiveram um papel fundamental na transição de uma dominação informal
para um colonialismo bastante agressivo, o chamado novo imperialismo. Uma das principais características desse novo imperialismo, vamos lá, comentamos as características do imperialismo e da dominação neocolonial, certo? Quais seriam as respostas? Aqui não sei por que engoliu, né, as letras, mas a primeira você sabe que é pela ordem, né? Letra A, o convívio pacífico entre africanos e europeus com ampla extensão de direitos políticos e sociais aos primeiros. Quando fala primeiro são os africanos, né? Certo? Com extensão de direitos políticos e sociais aos primeiros nas regiões colonizadas. Está certa essa alternativa, pessoal, essa afirmativa? Convívio pacífico entre africanos e europeus. Está correto essa? Duvidosa, não concordo? Vamos ver a letra B. O fomento ao processo de descolonização da África, descolonização, viu? Deixar de ser colônia, tá? O fomento ao processo de descolonização da África, iniciado na década de 1830 e encerrado na década de 1890, com amplo apoio das potências europeias. Está errada essa afirmativa, por quê? Porque nesse período aqui, não houve descolonização da África. Houve, pelo contrário, uma nova colonização, né? Um neocolonialismo na África. Descolonização da África, não se esqueçam, viu, pessoal? Só vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Final da década dos anos 40, 1940, década de 1950, 1960, até meados da década de 1970, aí sim você vai ter um movimento de descolonização, né, africana. Então está errada essa afirmativa. Terceiro, a exploração econômica direta dos territórios ocupados e a criação de estruturas coloniais de administração excludentes e violentas. Coloque um pingozinho nessa alternativa, tá? Letra D. A dominação indireta pelas potências europeias das regiões colonizadas, restrita somente a 10% de todo o território africano. Ora, o que está errado nessa afirmativa é principalmente esse aqui, restrita somente a 10% do território africano. Nós não falamos que os europeus pegaram o mapa da África, né? E fizeram uma negociação na Conferência de Berlim, não foi? Para dividir totalmente o território da África, ou seja, lotear o território da África. Teve algum limite? Ah, não, só 10%, viu, gente? Olha, vocês alemães, nós ingleses, já sabe, todo mundo aqui, ouviu? Tem que respeitar só 10% da África, ouviu? É que nós vamos poder repartir. Os outros 90% vão continuar livres, sabe? A gente não vai interferir. Claro que está errado essa afirmativa, né? E a letra E, a limitação do imperialismo europeu somente à África e a exclusão da Ásia e da Oceania das pretensões imperiais das potências em disputa. Não. Nós falamos que uma característica do neocolonialismo é o quê, pessoal? A partilha dos territórios da África e da Ásia. Não só da África, por meio da Conferência de Berlim, mas também o próprio continente asiático foi repartido por entre as principais potências capitalistas que chegaram lá, dominaram, e cada uma estabeleceu as suas áreas, né, de colonização e de protetorado, tá? Então, nesse caso, realmente, a alternativa seria essa aqui, a terceira, né? A exploração econômica direta dos territórios ocupados, nesse caso da África, e a criação de estruturas coloniais de administração excludentes, no sentido de que excluíam a população local, e violentas, porque houve invasão de territórios, né, e dominações, né, e até a utilização de violência, ouviu, pessoal, contra populações locais que não queriam aceitar a dominação das potências capitalistas e imperialistas, entendeu? Então, aqui, pela ordem, é a terceira, para marcar, mas como ficou faltando a letra aqui, eu acho que na hora de eu digitar e separar, acabei colocando na hora da pressa, tirando, de alguma forma saíram as letras. Você já sabe que é essa a alternativa. E aí, só fazendo spoiler, tá, da próxima aula, a gente vai trabalhar, na próxima aula, a gente vai falar um pouco, a gente vai fazer essas questões, o restante das questões aqui, comentá-las, e a gente vai falar, só para complementar o assunto, viu? A gente vai falar sobre a partilha da Ásia, tá? Que é aqui, ó, e o imperialismo norte-americano, terminando a nossa parte de imperialismo. Como eu falei, é um dos assuntos mais longos, mais complexos, mas ele é estratégico. Você entendendo o imperialismo, inclusive essa parte aqui, eu vi do imperialismo norte-americano, você vai sacar muita coisa da história, viu, do século XX em particular. Ele é um assunto estratégico, ele é uma ferramenta
para você entender vários assuntos de história do século XX, tá? Pessoal, Alfredo, obrigado, viu, gente, pela atenção, tá? Ricardo, professor Ricardo, nós é que agradecemos, tá? Agradecemos muito mesmo, explanação excelente, estava aqui acompanhando, né? É muito importante mesmo esse conhecimento de história em vários sentidos, entra muito aí pelos outros componentes, filosofia, sociologia, literatura, é uma maravilha mesmo todo esse conhecimento aí, invadindo aí a parte de Ásia, a África, começou pelo capitalismo, interessante, viu? Muito obrigado, a gente agradece muito, tá? Todos nós aqui somos muito gratos pelas explicações, pelas explanações maravilhosas aí, que está terminando a semana de forma esplêndida mesmo.